Boa noite, doutor André Vieira, nosso coordenador da Comissão de Direito Internacional. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero recepcionar a doutora Ivonei Trindade. Muito obrigado por ter aceito o convite de nossa comissão, para a nossa subseção, da nossa calorosa São José do Rio Preto. Eu estava ouvindo agora, eu vi, está mais para o frio do que para o calor que nós temos aqui, né? Vindo aqui para a nossa terra, nos dê a honra de visitar a nossa sede, a nossa subseção. As portas aqui estão sempre abertas para Vossa Excelência, para quando precisar. E eu quero cumprimentar também todos os colegas que estão aqui, advogados e advogadas, também nesta atividade da subseção, e que tenhamos todos uma ótima atividade na nossa profissão, na nossa classe, na nossa ordem dos advogados do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, doutor André Vieira. À vontade, quero lhe pedir já antecipadamente licença, porque nós estamos realizando, doutor Ivonei, aqui aqui no estado de São Paulo, provavelmente deve ser mesmo no Rio Grande do Sul, reuniões periódicas entre todos os presidentes de subseções do estado. No estado de São Paulo são 243 subseções, e nós estamos realizando neste momento reunião com a diretoria da OAB São Paulo. Então, eu pedi licença lá para estar com vocês aqui, deixar o meu abraço, mas eu preciso de retornar a essa atividade no âmbito estadual. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, obrigado pela presença. Bom, então vamos dar início, né? Eu gostaria então de, uma vez mais, desejar boa noite ao Milor, doutor Leandro José Arede, que está aqui com a gente, o Saulo Mesquita, ao Jamerson, que já está conversando conosco. E apenas para apresentar o currículo do Dr. Ivonei, né, falar um pouco da sua trajetória, porque depois a gente passa a palavra que eu tenho certeza que ele vai abrilhantar ainda mais essa fala, né? Ele já deu um aperitivo para a gente aqui, eu já estou curioso, né, sobre esse tema. Dr. Ivonei de Souza Trindade é bacharel em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, advogado inscrito na OAB do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos, né, na PARIMUN, Instituto de Investigação e Debate em Direito, em Nuevo Chimbote, no Peru. Se estiver errado, o senhor me corrija, doutor, por favor. Tem experiência profissional como amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é autor de livros de direito internacional, é palestrante, e é uma grande honra tê-lo aqui conosco, né? Estamos distantes aí a centenas de quilômetros de São José do Rio Preto, a Esteio, no Rio Grande do Sul, mas é uma honra tê-lo aqui, mesmo que virtualmente. Eu tenho um carinho muito especial pelo Dr. Ivonei. Já há alguns anos que nos conhecemos em um evento no Rio de Janeiro. Isso. Né? Tivemos a oportunidade de nos conhecer e desde então temos dialogado, conversado, tenho acompanhado bastante as palestras, as atividades acadêmicas, intelectuais, publicações do Dr. Ivonei. Eu tenho certeza que será uma noite que ele abrilhantará muito aos advogados e advogadas de São José do Rio Preto. Doutor Ivonei, fique à vontade, a casa é sua, está com a palavra. Eu vou pedir só também depois licença, talvez vai ter uma mudança aqui no meu fundo, eu vou sair de onde eu estou, porque aqui eu estou sem ventilador e sem ar-condicionado, para ir para uma sala aqui dentro do escritório para poder acompanhar a vossa fala. Mas fique à vontade, a noite é sua, a palavra é sua, sinta-se em casa. Certo. Bom, quero agradecer demais vocês pelo convite para falar aqui para a subseção de São José do Rio Preto. Doutor Marcelo Henrique, prazer imenso em te conhecer, ainda que virtualmente, né? Espero que pós-pandemia possa ir aí a cidade de vocês, ou se vocês virem para cá, também só avisar que marcamos um café, mostra aqui a região aqui, Porto Alegre e tudo mais. Então, espero pós-pandemia a gente poder se reunir presencialmente, né? Então, quero cumprimentar vocês pela iniciativa nesse momento de pandemia, assim, que todo mundo está em casa, então cumprimentar vocês por disponibilizar esse espaço de troca de ideias, né? Justamente nessa matéria de direito internacional, que, como a gente estava conversando antes, né? Esse papo antes, né? De como tem esse déficit dentro do nosso ensino dessa matéria, né? Então, essa iniciativa da OAB de vocês de abrir esse espaço, convidar mais pessoas de variados lugares do Brasil para trocar uma ideia, isso é enriquecedor não só para a classe de advogados, para a nossa classe, como também para os estudantes que daqui a 1, 2, 3 anos estarão na classe, né? Então, eles podem participar, podem trocar uma ideia e ter uma nova visão, né, de matérias que eles não puderam aprofundar na faculdade, né? Então,
já dando início à fala, assim, como o professor André falou, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, em março de 2017, em Botafogo. E aí, e tem tudo a ver, quando nós nos conhecemos, com esse tema, porque naquele momento que nós nos conhecemos, eu estava já trabalhando no meu primeiro caso de amicus curiae, em caso contencioso. Inclusive, foi um papo que a gente teve, tomando café. Eu comentei, olha, eu estou trabalhando no caso Herzog versus Brasil e tudo mais. Aí, nossa, interessante. Tá? Então, foi, digamos, um dos nossos papos foi justamente, quando nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, em Botafogo, foi justamente sobre esse tema do amicus curiae. Claro que de lá até, passados 3 anos e alguns meses, claro, que eu tive outras experiências dentro dessa, como amicus curiae dentro da Corte Interamericana, mas naquele momento que eu e o professor André nos conhecemos, tem tudo a ver com a fala de hoje, quando nós nos conhecemos e etc. Então, passando direto para o ponto sobre amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos, então, eu dividi a minha fala aqui, especialmente, em 2 blocos fundamentais. Primeiro como é que funciona o amicus curiae em casos contenciosos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o segundo grande bloco da minha fala é como funciona o amicus curiae em opiniões consultivas na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque são as 2 atribuições dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é julgar casos contenciosos e analisar opiniões consultivas. Então, por isso que eu dividi bem esses 2 blocos, né? E como falei, então, a minha primeira experiência como amicus curiae foi no caso Herzog. Então, ali foi a minha grande escola para entender como é que funciona esse mecanismo. E depois, o outro caso contencioso que eu participei foi o caso Escaleras Mejia versus Honduras. E depois do decorrer eu vou comentar alguns pontos que eu vou falar e meio que vou comentar assim, minha experiência, né, sobre em atuação em opiniões, em casos contenciosos dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, começando com o primeiro bloco, que então, amicus curiae em casos contenciosos. Então, nós que somos advogados que estão aqui presentes, aí a gente sempre tem que procurar qual é a base legal, qual é o fundamento legal para amicus curiae em casos contenciosos. Fundamento legal, que eu vou me debruçar grande parte desse primeiro bloco falando sobre ele, é o artigo 44 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o principal regulamento, esse é o principal dispositivo legal para amicus curiae em casos contenciosos. Lá, esse artigo ele foi inserido somente com a reforma do regulamento em 2009. Então, se vocês pegarem o histórico dos regulamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde seu funcionamento, lá de 1978, se não me falha a memória, quando a Corte começou suas operações, até 2009, que é o regulamento vigente que nós temos hoje, houve um grande vazio, não se falava nada sobre se podia ou se não podia a interposição, o ingresso de amicus curiae em casos contenciosos. Existe um artigo que eu quero deixar recomendado, que é do professor Francisco Rivera Juaristi, um artigo em inglês que é The Amicus Curiae at the Inter-American Court of Human Rights, que ele faz uma análise teórica muito interessante sobre o Instituto, e ele menciona que mesmo com essa ausência de regulamentação, por todo esse tempo, de 78 até 2009, houve sim deposição de amicus curiae, houve sim participação de amicus curiae em casos contenciosos. Mas, face a esse vazio que houve, e aí ele demonstra nesse artigo que teve situações que a Corte indeferiu, outras que não, e como havia esse vazio muito grande, então, a Corte decidiu em 2009 estabelecer e regulamentar, ainda que bem timidamente, como eu vou explicar para vocês, essa figura do amicus curiae em casos contenciosos. Então, como falei, base legal, artigo 44 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir desse artigo, então, vou destrinchar a minha fala. Primeiro ponto, legitimidade. Quem é que possui a legitimidade para ser amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos? De acordo com o artigo 44 do Regulamento da Corte Interamericana, qualquer pessoa pode ser. Inclusive,
pela leitura que pode ser feita do artigo 44, inclusive pessoas que não são da área jurídica podem ser amicus curiae perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é um ponto muito interessante. Isso é um ponto bastante interessante que, se vocês compararem esse Instituto do amicus curiae com outras cortes regionais de direitos humanos, se vocês comparam lá com a Corte Africana de Direitos Humanos, com a Corte Europeia de Direitos Humanos, o ingresso do amicus curiae ele tem algumas barreiras, ele tem outras barreiras, mas aqui pela leitura do artigo 44, qualquer pessoa pode interpor, não há nenhum impedimento. Por exemplo, se vocês tiverem, por exemplo, um caso contencioso que versa sobre direito médico, e aí vocês estão advogando para um instituto da área médica que quer ingressar como amicus curiae, tem médicos que querem fazer querem opinar ali sobre o caso contencioso, não tem nenhum problema. Pode ingressar sim esse instituto médico, sem problema nenhum. Ou se vocês são pessoas que não são da área jurídica e querem entrar, também não há nenhum problema, não há nenhum impedimento pela leitura do artigo 44. Então, primeiro ponto, legitimidade de qualquer pessoa. Então, esse é um ponto pacífico, sem nenhum problema. Segundo ponto, outro ponto que é muito caro para nós, advogados e advogadas, prazo. Prazo para ingressar como amicus curiae. Pela leitura do artigo 44 do regulamento, é o prazo de 15 dias após a realização da audiência pública do caso contencioso. Porque, em geral, quase todos os casos contenciosos em trâmite na Corte Interamericana, eles têm, sim, uma audiência pública que é realizada. E esse prazo, aí já nós, puxando a leitura para nós aqui no Brasil, né, já pensando, dias corridos, só conta dias úteis, tal, dias corridos. Então, deu a audiência pública, conta 15 dias corridos, né, dessa audiência pública. Mas é possível, em hipóteses excepcionais, que não haja a realização da audiência pública. Que, por exemplo, as partes entendam que não há necessidade de fazer audiência pública, a própria corte, a presidência da corte entende que não é o caso. Isso já aconteceu, o último caso que aconteceu, que não teve uma audiência pública no caso contencioso, foi um caso do Chile, chamado caso Órdenes Guerra e Outros versus Chile. Foi um caso que versou sobre justiça de transição e reparação a vítimas do período da ditadura no Chile. E a representação das vítimas, a representação da Comissão Interamericana e a própria representação do Estado entenderam, nesse caso, que não havia uma necessidade de realização de audiência pública. Então, a Corte entendeu, como as partes não queriam a realização da audiência pública, que a prova documental já era farta, já era suficiente, a Corte não realizou a audiência pública nesse caso. Então, nessa hipótese, quando vocês observarem que não houve audiência pública, então vocês observem a resolução da Corte Interamericana que estabeleceu pela não realização da audiência pública. E a partir da emissão dessa resolução, vocês contem 15 dias. Então, em caso de não realização de audiência pública, então é 15 dias a contar da resolução que decidiu a não realização da audiência pública. Então essa é uma observação que deve ser feita. Para fins práticos, quando vocês forem, por exemplo, vamos supor que vocês sejam contratados para fazer o amicus curiae em algum caso contencioso e tal, então vocês sempre olhem lá no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos a aba Comunicados ali. É uma aba muito importante para vocês darem uma olhada, porque ali a Corte emite todas as resoluções que são feitas de casos contenciosos. Então, se tem convocação de audiência, está ali nessa aba, se tem cancelamento de audiência, adiamento de audiência, então está tudo nessa aba Comunicados ali da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, esse é um ponto que vocês precisam prestar muita atenção quanto a isso. E também, uma outra aba ali dentro do site da Corte vocês deem uma olhada ali na seção Casos em Trâmite, que aí vocês olhando ali Casos em Trâmite, vocês clicam no caso e ali dá toda a cronologia do caso, do trâmite dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se foi emitida a resolução, aí eles já botam ali nessa cronologia ali, a resolução emitida em tal data. Então são dois pontos do site que vocês precisam prestar atenção quando forem observar esse ponto do prazo de 15 dias. Então, esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto desse primeiro bloco, a questão do idioma do amicus curiae. De acordo com
o artigo 44 ali do regulamento da Corte Interamericana é o idioma do caso. Essa terminologia que é usada ali no artigo 44. Mas o que significa idioma do caso, para fins práticos? O que significa idioma do caso? Idioma do caso é quase sempre o idioma do Estado que está respondendo o caso perante a Corte. Então, se vocês vão ser amicus curiae em casos contenciosos do Brasil, peticiona em português. Não há nem problema, é o idioma ideal para peticionamento. Agora, se vocês vão peticionar, por exemplo, para casos da Argentina, Chile, aí a petição tem que ser em espanhol. Esse terceiro bloco, como eu falei para vocês que eu ia comentar um pouco mais da minha última experiência como amicus curiae em caso contencioso, que foi o caso Escaleiras Mejia versus Honduras, eu quis justamente testar esse requisito do idioma. Por quê? Como é que eu fui parar, né, como amicus curiae nesse caso? Em 2017, o ano que nós nos conhecemos lá no Rio, mas já no fim do ano, eu lembro que eu participei daquele concurso de artigos do prêmio Patrícia Scioli, da Mergem, que é um prêmio bastante famoso de direitos humanos e tudo mais. E eu lembro que eu submeti um artigo que era sobre a figura do defensor de direitos humanos dentro do direito internacional dos direitos humanos. Então, fiz uma análise das resoluções do sistema ONU, que definem o que seria um defensor de direitos humanos, peguei alguns documentos da Comissão Interamericana também, alguns precedentes da Corte Interamericana. Só que aí não rolou, acabou não rolando o prêmio, e eu fiquei com esse artigo pronto, assim, fiquei esse artigo na gaveta. E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso reaproveitar esse artigo, né? É um artigo curto, já tem um levantamento de várias fontes, né, nesse texto. Eu fiquei pensando, vou reaproveitar para algum caso contencioso na Corte Interamericana para ingressar como amicus curiae. E aí, eu vendo os casos em trâmite, eu notei que esse caso Escaleiras Mejia versava sobre a figura do defensor de direitos humanos. Então, tinha tudo a ver. Era um caso muito parecido com o do Chico Mendes, assim, que ele era um defensor ambientalista numa área lá, uma região de Honduras. Ele era jornalista, ele denunciava os abusos que eram feitos na região por autoridades na temática do direito ambiental, denunciou para toda a nação, e aí foi brutalmente assassinado. E aí, então, eu pensei, putz, tem tudo a ver, ele era um claro defensor de direitos humanos, né? Então, mesmo não sendo um jurista de formação, ele era um defensor de direitos humanos. E aí, o que eu fiz, então, para testar? Eu peguei esse artigo que eu tinha feito, adaptei ele, claro, botei uma estrutura mais de petição de amicus curiae, acrescentei algumas coisas, cortei outras, e aí submeti em português mesmo, para ver o que aconteceria. Eu queria testar, eu queria saber o que aconteceria. E aí eu submeti em português. No outro dia, já veio o despacho da secretaria do tribunal, dizendo o seguinte, olha, nós notamos que a sua petição foi submetida fora do idioma do caso. Então, não está em espanhol, está em português. E, de acordo com o parágrafo 2º, se não falha a memória, do artigo 44, em caso de irregularidade da petição, ou se a petição mencionava que seriam enviados anexos e não foram mandados e tal, nós lhe concedemos o prazo de 7 dias para fazer a tradução e nos enviar. E aí, então, nesse artigo 44 estabelece, então, esse prazo de 7 dias para a correção de irregularidades da petição. Então, foi o que eu fiz. Aí eu peguei, a sorte que era uma petição curta, assim, não tinha mais que 10 folhas. Então, eu consegui traduzir a tempo, e aí submeti, aí traduzido já para o espanhol, e aí foi aceito e deu tudo certo, né? Então, por isso que é importante, então, esse ponto do idioma. Então, o idioma é idioma do caso, idioma do país que está respondendo o caso ali perante a Corte Interamericana. Quarto ponto, então, desse primeiro bloco, as formas de envio da petição. As formas de envio da petição pode ser pelos correios, pode ser por fax, mas o ideal é por e-mail. Por e-mail não tem erro, a Corte é super célere, ela responde muito rápido, a Corte ela é impressionantemente rápida, então, quando vocês enviam, assim, em termos práticos, assim, se, por exemplo, vocês enviaram, por exemplo, agora são 7h30, e em Costa Rica são 4h30 da tarde. São 3 horas de diferença, se não me falha a memória.
Então, se, por exemplo, se agora vocês enviarem a petição e tiver acontecendo o expediente da corte, vocês já receberão em questão de minutos o e-mail de recebimento automático da petição. É impressionante, é questão de minutos. Se a corte tiver no horário de trabalho, já manda um e-mail automático do recebido da petição de vocês. E aí, depois de alguns dias, geralmente, sei lá, 3, 4 dias, às vezes uma semana, 2, aí vem um despacho da secretaria do tribunal dizendo que a petição está nos conformes e foi enviada para os autos do caso, né? Então, só isso que acontece. Então, se a petição de vocês está ok, já é enviada. Nesse meu caso do Scalares Maker foi bem interessante porque veio tanto o e-mail de recebimento em minutos e no outro dia já veio o despacho da secretaria da corte dizendo que a petição não estava em conformidade com o artigo 44 do regulamento. Então, as formas de envio são essas. Então, correio, e-mail, fax, sem nenhum problema. Outro quinto ponto, que é um ponto que é um vazio na regulamentação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um vazio que é o amicus curiae em hipóteses de medidas provisórias da Corte Interamericana e também em hipóteses de cumprimento de sentença, de supervisão de sentença. Se é possível, se não é possível. Pois bem, é um grande vazio sobre isso, mas pela jurisprudência da Corte, sim, é possível peticionamento de amicus curiae nessas duas hipóteses de medidas provisórias e também sede de cumprimento de sentença, né? Então, medidas provisórias, por exemplo, um caso que vocês podem... um caso que volta e meia vocês observam que acontece peticionamento de amicus curiae em medidas provisórias é o caso Baena Ricardo e outros versus Panamá. Já foi julgado já faz um bom tempo já, mas como ele está em sede de cumprimento de sentença, às vezes tem algumas vítimas que peticionam pedido de medidas provisórias. E aí, então, em algumas resoluções vocês vão encontrar ali a corte mencionando que recebeu escritos de amicus curiae em sede de medidas provisórias. Então, esse é um exemplo que, mesmo estando em sede de cumprimento de sentença, já recebeu, quando há o peticionamento ao pedido de medidas provisórias, recebeu sede de medidas provisórias amicus curiae, né? E um outro exemplo que eu pesquisando sobre essas hipóteses que eu vi que já aconteceu em sede de cumprimento de sentença, de supervisão de cumprimento de sentença, foi o caso Duran Ugarte versus Peru. Também é um outro exemplo assim que vocês podem peticionar. Então, como eu falei para vocês, é um vazio normativo, mas a jurisprudência autoriza. Esse vazio não diz se tem algum prazo. As resoluções que eu procurei, inclusive, eu procurei algumas resoluções para ver se a corte mencionava se tinha algum prazo correto e tal, e a corte não é bem silente sobre esse ponto. Então, mas para fins de jurisprudência, sim, vocês podem peticionar nessas duas hipóteses. Então, esse eu falei foi o quinto ponto. Sexto ponto, que são os elementos da petição de amicus curiae que vocês vão pôr. Elementos. Então, o primeiro elemento essencial é a apresentação dos peticionários. Quem são vocês? Então, isso é um ponto importante. Então, dizer quem são vocês, apresentação. A assinatura de vocês é também muito importante, é um outro elemento. E os fundamentos, eles são livres da parte de vocês. Então, vocês podem opinar livremente. Claro que, se vocês, por exemplo, em sede de amicus curiae, vocês querem fazer requerimentos probatórios, por exemplo, vamos supor que vocês vão peticionar em algum caso e vocês viram que, quando vocês estavam fazendo a elaboração da petição, vocês observaram que saiu a resolução de convocação de audiência pública do caso, e lá na convocação de audiência pública tem uma nominata de pessoas, de testemunhas e peritos que vão ser ouvidas na audiência, e vocês viram um nome que vocês não concordam, sei lá, vocês viram que tem um perito ali que falta com dever de imparcialidade, ou tem alguma testemunha que falta com dever de imparcialidade, e vocês querem fazer o requerimento, digamos, de indeferir a fala daquela pessoa como amicus curiae. Esses requerimentos de produção probatória ou requerimentos que tocam com a produção de prova, a corte sempre ignora de quem é amicus curiae, de quem vai ingressar como amicus curiae. Então, meu conselho é não faça esses requerimentos, que a corte ignora, completamente ignora, porque
a função, pelo que eu vi da jurisprudência da Corte, o que a Corte entende pela função do amicus curiae é o terceiro alheio ao caso, o terceiro alheio que vai dar a sua opinião sobre o caso, que vai se manifestar sobre o que está posto na mesa ali, que está posto em discussão ali perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se vocês virem com a ideia de indeferir, pedido de indeferimento de nome, ou eu queria que fosse feita uma prova pericial aqui, a Corte ignora, a Corte simplesmente ignora o pedido de vocês. Então, são esses pontos importantes, né? Esse é o sexto ponto, então, elementos necessários da petição. O sétimo ponto, que é o papel do Estado na manifestação quando recebe os escritos. O Estado pode sim se manifestar, então vocês enviam, por exemplo, vocês enviam a petição de vocês, nada impede que o Estado se manifeste. Diga, eu quero rebater esses pontos dessa petição, eu não concordo com isso. Aí fica a pergunta, tem previsão para depois, digamos, uma réplica, sei lá, não tem essa previsão dentro do trâmite da Corte. Então, pode acontecer que vocês peticionem e o Estado se manifeste e fique por isso mesmo, né? Então, só a petição de vocês. Puxando sobre esse ponto de manifestação do Estado em casos contenciosos, já aconteceu com o Brasil, por exemplo, em 2 casos nos últimos casos julgados que o Brasil teve, que foi julgado pela Corte Interamericana, por exemplo, no caso povo indígena Chucuru, por exemplo, o Brasil se manifestou sobre alguns escritos de amicus curiae. E está lá na decisão da Corte Interamericana dizendo houve o recebimento da petição e o Brasil se manifestou sobre tais petições, quais sejam, no seguinte sentido, tal. Então, pode ser que o Estado se manifeste sobre o escrito de amicus curiae de vocês. E o oitavo e último ponto desse meu primeiro bloco, que é sobre amicus curiae em casos contenciosos, são as hipóteses de rejeição da petição de amicus curiae. Esse é um ponto muito importante, caso vocês façam o escrito, é um ponto que vocês precisam prestar atenção. Quais são as hipóteses pela jurisprudência da Corte Interamericana que pode haver a rejeição? Então, o primeiro caso que pode ter é quando falta o dever de imparcialidade do amicus curiae, da pessoa que vai ser, da organização que vai ser amicus curiae perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando é que isso aconteceu na jurisprudência da Corte? Isso aconteceu no caso Pacheco Tineo versus Bolívia. O que aconteceu nesse caso? Para a Corte ter indeferido a petição. Houve uma instituição, uma ONG, que ingressou com pedido de amicus curiae, só que essa ONG, durante o procedimento interno na Bolívia desse caso, o caso Pacheco Tineo, que envolve questão de imigração internacional, proteção do estrangeiro, etc., essa ONG, em determinado momento do trâmite interno lá na Bolívia, participou no auxílio, na defesa dessa família, que foi vítima, né? Que era vítima do caso. Né? Participou de um determinado lapso temporal e depois saiu. E aí, essa ONG entrou com pedido, a Bolívia alerta, se deu conta que essa ONG havia participado na defesa, e aí a Corte disse, olha, tudo bem que foi interposto no prazo, e foi posto a petição no prazo, todos os requisitos, mas falta com o dever de imparcialidade perante a Corte. Não é uma terceira alheia ao caso, é uma parte contaminada com os fatos do caso, não é uma terceira alheia. Então, por isso, nós não aceitamos seu escrito como amicus curiae aqui perante esse tribunal. Então, isso foi uma hipótese pela jurisprudência da Corte Interamericana de indeferimento da petição de amicus curiae. Então, primeira hipótese, então, falta de imparcialidade da parte. Segundo ponto, que é o ponto óbvio, que é ser protocolado fora do prazo. Né? Então, fora do prazo, isso daí é fatal. Então, passou os 15 dias e inventou de protocolar, a Corte não aceita. Isso aconteceu, por exemplo, no caso Nadé de Dorzema versus República Dominicana, lá no dispositivo lá da Corte, vocês vão observar que teve um instituto que protocolou fora do prazo e a Corte foi bem categórica e disse, não aceitamos o prazo do artigo 44. É muito claro, então, indefere-se essa petição. E o terceiro ponto, esse foi um ponto mais engraçado pela jurisprudência, que é a falta de identificação dos peticionários. Isso aconteceu no caso Radija Pacheco versus México. O que aconteceu nesse caso? Que houve essa falta de identificação de um grupo que ia ser amicus curiae. Foi o seguinte, que é engraçado. Foi um grupo de estudantes de uma universidade mexicana que fez o peticionamento como amicus curiae, fizeram dentro do prazo, fizeram no idioma,
assinaram a petição, só que eles não botaram os nomes deles. Foi algo engraçado, assim, porque eles fizeram tudo corretamente, prazo, idioma, tudo certo, mas não botaram quem eram eles. E aí a corte foi... nessa decisão, vocês podem observar lá no dispositivo, que a corte menciona assim, olha, bota no rodapé, nós recebemos o escrito do grupo de estudantes tal, da instituição tal, dentro do prazo, só que esse grupo não se identificou, não sabemos quem é esse grupo. Nós, inclusive, fizemos a intimação para a regularização no prazo de 7 dias, não houve resposta, então nós estamos indeferindo esse escrito, porque não houve identificação dos peticionários. Então, essas são as 3 hipóteses, então, recapitulando. Então, falta de imparcialidade, fora do prazo e falta de identificação dos peticionários. Então, essas são as 3 hipóteses de rejeição de petição de amicus curiae em casos contenciosos. Bom, então, esse é o meu primeiro bloco da minha fala, que é sobre amicus curiae em casos contenciosos. Então, parto agora para o segundo bloco, a outra atribuição da Corte, que é hipótese de amicus curiae em opiniões consultivas. Opiniões consultivas, que é outra atribuição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual é, então, a base legal? Qual é a base legal para amicus curiae em opiniões consultivas? Primeiro, como é que funciona também, né? Isso daí. Em primeiro lugar, a base legal não é o artigo 44 do regulamento da Corte Interamericana. É o artigo 73 do regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse regulamento, esse artigo 73, ele estabelece algumas competências e atribuições do presidente da Corte, da presidenta atualmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e uma delas lá entre vários parágrafos do artigo 73, é fazer o convite a interessados ou interessadas para que se manifestem opiniões consultivas. Então, lá no artigo 73 não está mencionado o termo amicus curiae, tá? Isso que eu falei, que é uma faculdade do presidente da Corte Interamericana abrir uma chamada pública para que interessados se manifestem sobre opiniões consultivas, que é nada mais nada menos que o amicus curiae. Nada mais, resumindo, é a figura do amicus curiae, é um terceiro alheio àquele pedido de opinião consultiva. Bom, então, inclusive, até falando sobre isso, está em aberto uma chamada agora no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos de uma opinião consultiva que versa sobre encarceramento de minorias e situação carcerária dessas minorias. Então, para quem gosta de criminologia, para quem gosta de direito penal, para quem gosta de alguns temas sensíveis a direitos das minorias, é um prato cheio assim para vocês peticionarem como amicus curiae, né, nesse pedido de opinião consultiva que foi solicitado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então esse é um ponto muito interessante. Então, a opinião consultiva, geralmente, ela é solicitada ou por um órgão da OEA ou por algum estado, né? Então, é muito interessante. Eu tive 3 experiências como amicus curiae em opinião consultiva. Uma está em trâmite ainda e 2 já foram julgadas. A primeira foi a opinião consultiva 24, que versou sobre a mudança de nome com base em identidade de gênero. Foi uma decisão muito elogiada, saiu até no New York Times, dizendo como uma das decisões mais vanguardistas de um tribunal internacional nos últimos anos. E esse foi um caso muito interessante, foi uma opinião consultiva solicitada pela Costa Rica sobre esse tema que era mudança de nome com base em identidade de gênero. E aí, o que aconteceu? A corte, o pedido da Costa Rica, ele era simples até, ele não tinha tantas perguntas, ele tinha, se não me falha a memória, umas 7 ou 8 perguntas, mas a corte foi além, ela recebeu tantos escritos de amicus curiae, inclusive de pessoas que nem eram da área jurídica, clínicas de psicologia, institutos de estudos de psicologia, de psicanálise peticionaram, e a corte foi além, ela foi além dessas perguntas da Costa Rica no pedido de opinião consultiva. Então, isso é um ponto muito interessante. Então, seria basicamente a sistemática. Então, vamos destrinchar esse artigo 73, então. Então, primeiro ponto, legitimidade, como eu falei para vocês. Então,
o presidente ele faz essa convocatória, faz esse chamado público, né? Então, esse chamado público, ele é bem genérico, ele é aberto para qualquer interessado, qualquer pessoa interessada. Então, a legitimidade é qualquer pessoa pode ser amicus curiae em opinião consultiva também, tal como em caso contencioso. Então, qualquer pessoa pode ser. O prazo, aqui temos uma diferença, aqui já temos a primeira grande diferença com casos contenciosos. O prazo ele é estipulado na própria chamada. Então, vocês vão abrir ali o site da Corte Interamericana, ali na aba ali Opiniões Consultivas, depois vão ali em Solicitudes de Opiniões Consultivas, e ali, vocês clicando a última ali, quer dizer, a primeira que vai aparecer ali para vocês, a de cara, que está em trâmite, que é essa que eu mencionei para vocês, que é sobre a situação carcerária de minorias. Então, ali vocês já vão ver a chamada ali, um ou dois parágrafos dizendo a presidência da Corte faz a chamada pública para o pedido de opinião consultiva solicitado pela Comissão Interamericana, tal. Partes interessadas enviem seus escritos até a data tal. Então, é essa data estipulada na chamada pública que é o prazo para vocês peticionarem como amicus curiae em opiniões consultivas. Pelo histórico da Corte, assim, eu sei que desse caso que eu mencionei para vocês de situação carcerária de minorias, o prazo está bem perto, ele é dia 5 de novembro, 5 ou 6 de novembro, se não me falha a memória, que é o prazo final para protocolar. Mas pelo que eu observo desses últimos casos, assim, esses dois casos que eu participei já tem decisão. Eu não falei o segundo caso que eu participei, que já tem a decisão, foi a opinião consultiva 25, que foi sobre o pedido de asilo, o direito ao asilo no sistema interamericano de direitos humanos. Também uma decisão muito interessante, até um pouco criticada em alguns pontos, mas uma decisão bastante interessante. Também foi um pouco além, foi um passo além do pedido do Equador. E, enfim, então, mas como eu estava falando para vocês, então esse prazo, como eu estava falando, então, é dado esse prazo na chamada pública, mas pelo que eu observo, pelo histórico, às vezes a presidência dá uma prorrogação desse prazo. Então, vocês vão observarem o histórico tanto da opinião consultiva 24, como da 25, até da 23, se não me falha a memória, opinião consultiva 23. Se vocês olharem todo o histórico de notas ali, de comunicados, a Corte já fez a extensão de prazo dessas opiniões consultivas. Então, pode ser, nesse caso, é uma faculdade da presidência da Corte, não é algo que é certo que vai ter a prorrogação. Se a presidência quiser fazer a prorrogação, faz. Se não quiser, está tudo certo. Então, fica a cargo da presidência da Corte prorrogar ou não esse prazo. Então, mas já teve também hipóteses que eu observei, tanto na opinião constitutiva 24 como na opinião constitutiva 25, que a presidência aceitou escritos protocolados fora do prazo. E esse aceite também é de acordo com a vontade da presidência. E qual foi o fundamento nesses casos que eu vi da opinião constitutiva 24 e da opinião constitutiva 25? Qual foi a argumentação da presidência? Na época dessas duas opiniões consultivas, a presidência era do brasileiro, o Roberto Figueiredo, né? Aí, qual foi a argumentação dele posta ali? Que ele disse, olha, tendo em vista que se trata de opinião consultiva e esse escrito não vai ser prejudicial a nenhuma parte, porque não é um caso contencioso entre Estado e representante de vítimas e representantes da comissão, então é um escrito que não vai causar nenhum malefício se for protocolado fora do prazo para ninguém. Então, por causa disso, protocolo, não há nenhum impedimento quanto a isso, o regulamento me autoriza a receber, então recebo os escritos, mesmo fora do prazo. Claro, como eu falei, repito, isso é uma faculdade da presidência, isso não é certo. Então, caso vocês forem protocolar, façam dentro do prazo, não deixem à mercê de que é certo que vai ter prorrogação, é certo que vai ter o aceite. Então, atenção ao prazo da chamada ali, né? Então, esse é um ponto importante. O prazo, então, já temos a primeira diferença. A outra terceira diferença, então, que nós temos, o idioma que é para ser enviado o escrito de amicus curiae em opinião consultiva. O idioma que ele é mais aberto. O idioma são os idiomas oficiais da Corte. Então, não interessa se o pedido de opinião consultiva é do Equador, pode peticionar em português, não tem nenhum problema, né, quanto a isso. A Corte recebe, não há nenhum problema quanto a isso. Podem fazer o protocolo em português, não tem nenhum impedimento de vocês fazerem isso. Inclusive, na própria chamada, a própria chamada, ela bota, vocês vão ver ali no site, já tem uma abinha assim, tipo, veja a chamada
em inglês, veja a chamada em espanhol, veja a chamada em português, justamente para que mais pessoas possam ver e possam peticionar, né? Então, os idiomas oficiais da corte. Então, não tem nenhum problema quanto a isso. Forma de envio, quarto ponto, mesmo ponto lá posto. Mas a corte, na chamada que é feita, ela dá uma ênfase para que seja por e-mail. Então, envie por e-mail, na própria chamada tem o e-mail ali, que o e-mail que é posto ali na chamada é o mesmo que vocês podem enviar de opiniões para casos contenciosos também. Aquele é o trâmite@cortedh.or.cr. É esse mesmo e-mail que vocês vão enviar tanto para opiniões consultivas como para amigos curi em casos contenciosos. É esse mesmo e-mail que vocês vão enviar a petição de vocês. Tem? Então, nenhum problema quanto a isso. Quinto ponto, os elementos necessários da petição. Então, aqui, mesma coisa, é aberto. Então, vocês têm que ter a identificação de vocês, quem são vocês, a assinatura de vocês e os fundamentos de vocês, que é aberto. Então, os fundamentos são abertos. Então, se vocês quiserem peticionar analisando, sei lá, uma só pergunta das várias perguntas do pedido de opinião consultiva, não tem nenhum problema. Se vocês quiserem fazer um relato pessoal de vocês, pode ser feito. O exemplo claro que teve isso de relato pessoal, que foi aceito como amicus curiae, foi na opinião consultiva 24, como eu falei para vocês, que versou sobre mudança de nome com base em identidade de gênero. Então, nesse pedido de opinião consultiva, da opinião consultiva 24, se vocês olharem lá os escritos que foram feitos, tem uns 2 ou 3 que são cartas de mulheres trans, falando sobre a vida delas, dizendo que como essa decisão pode impactar elas, como o direito à identidade durante toda a vida delas foi violado. E é muito interessante esse ponto. Assim, tá? Como a corte ela é acessível, né? A corte é bastante acessível a esse ponto, né, de fundamentos. Né? Então, esse é o quinto ponto. Então, os elementos são esses, são os 3, fundamentação livre também. O sexto ponto, que é uma outra diferença também, é que aqui, em caso de opinião consultiva, depois que vocês são aceitos, que vocês protocolam lá, enviam pelo e-mail, tudo mais, depois que passa esse prazo de recebimento de escritos de amicus curiae e opiniões consultivas, vocês recebem o convite para participar da audiência pública do caso, ou seja, vocês podem fazer sustentação oral em opiniões consultivas, algo que não tem a previsão lá em casos contenciosos. Então, casos contenciosos não tem a previsão para vocês participarem para fazer sustentação oral perante o tribunal em casos contenciosos. Essa é uma grande diferença. E a corte também é bastante receptiva. Então, tem casos, por exemplo, de pessoas que não são da área jurídica e vão lá e fazem sustentação oral brilhante. Como eu falei para vocês nesse exemplo anterior das cartas das mulheres trans, por exemplo, vocês podem assistir às audiências públicas dessa opinião consultiva 24, e lá, se não me falha a memória, não sei se foi a segunda audiência pública ou a terceira, lá no meio teve a sustentação oral de uma mulher trans que não era da área jurídica, e a corte aceitou no mesmo pé de igualdade que os demais. Então, a corte ela é muito acessível ao recebimento de amicus curiae e opiniões consultivas. É um relato lindo até esse. Eu lembro que eu assisti na época, assim, uma mulher trans dizendo, olha, eu sou cidadã da Costa Rica, a corte fica aqui na Costa Rica, eu acredito que essa decisão vai impactar o meu país, que é o direito à mudança de nome com base na identidade de gênero não é respeitado aqui, eu nunca tive esse direito respeitado e tal. É um relato emocionante, e o que é mais emocionante é tu ver essa pessoa no mesmo pé de igualdade, com o mesmo tempo de fala de, sei lá, de um jurista de Yale que estava lá fazendo, ou um psicólogo que estava lá representando sua clínica de estudos de psicologia. Estava mesmo pé de igualdade, mesmo tempo de fala, sabe? E a corte dando a mesma atenção. Então, esse é um ponto muito, muito interessante, né, em termos de opiniões consultivas, né? Amicus curiae em caso de opiniões consultivas. E um outro ponto que também é uma diferença, então, um outro ponto que é a última diferença que há, é que os escritos de amicus curiae, eles são publicados no site. Então,
se vocês submeterem o escrito de amicus curiae na opinião consultiva, ele vai ser publicado no site, sim. Então, vocês podem ir lá na aba de solicitudes de opiniões consultivas, pegar as solicitações de opiniões consultivas de julgados que já tiveram, por exemplo, e lá vocês vão observar lá, a aba lá, observações escritas enviadas por interessados. E aí vocês clicam lá, aparece todos os escritos de amicus curiae enviados, todos. Aqui uma atenção para vocês aqui, falando como colegas aqui, advogados e advogadas. Quando vocês forem peticionar, quando vocês forem enviar a petição, porque esses escritos ficam públicos, né? Então, caso vocês queiram fazer a proteção dos dados de vocês não querem que seja mencionado, porque vocês têm que se identificar, né? Tem que pôr o nome, endereço, e-mail, telefone e tudo mais. Então, quando vocês forem enviar lá para esse e-mail do trâmite, @cortebh.or.cr, vocês mencionem no e-mail que vocês querem que sejam preservados os dados pessoais de vocês, em caso de publicação do escrito. Isso a corte respeita muito. Então, quando vocês vão até observar que tem alguns escritos lá, abrem quaisquer escritos assim, aleatórios, vocês vão ver que tem alguns escritos que tem tarja, assim, tá? O nome da pessoa, e-mail, pum, tá uma tarja. Porque a corte respeitou a posição da pessoa para não ter a divulgação de e-mail, nem telefone, nem nada. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, caso vocês forem apresentar amicus curiae como em caso de opinião consultiva. Eu lembro, por exemplo, quando eu participei da opinião consultiva 25, eu lembro, porque esses escritos eles são enviados depois para a parte que fez a solicitação da opinião consultiva, né? E nessa opinião consultiva 25, eu lembro que quem solicitou foi o Equador. E essa opinião consultiva versava sobre direito ao asilo, e eu até achei estranho, né? Por que solicitar o Equador, solicitar o direito ao asilo? Foi em 2017, 2016 fizeram a solicitação. Por que tudo mais? Aí, no que eu enviei o escrito, acho que não passou uns 2, 3 meses, eu recebo o e-mail do juiz Baltazar Garzon, que já está aposentado. Foi o juiz do caso Pinochet. Nossa, pensei que fosse spam aquilo, né? Nossa, deve ser spam isso daqui. Mas aí eu vi que o spam não pegou, pensei, tá, vou abrir para ver o que é. Aí é o e-mail dele dizendo, olha, você não conhece o ex-juiz Baltazar Garzon, sou aposentado, mas... E eu estou na defesa do caso Assange. Aí faz sentido. Assange estava na embaixada do Equador. Tá. Aí no e-mail ele explica, nós ficamos muito felizes que houve escritos de amicus curiae, o Equador já está a par dos escritos e tudo mais, então, como eu sou advogado, acompanho a defesa do Julian Assange no âmbito internacional, recebi os contatos de vocês. Então, eu queria explicar o contexto dessa solicitação de opinião consultiva. E aí, um e-mail enorme, explicando por vídeos e tal. E agradecemos por vocês terem enviado e tal, tudo mais. Então isso foi um momento muito interessante dessa experiência como amicus curiae, né? Receber o e-mail do Baltazar Garzon pensando que fosse spam, mas não era spam, né? Então é isso. Então o escrito de vocês ele se torna público, vocês podem botar com publicação de vocês sem problema, com parecer, não há nenhum problema quanto a isso. E para finalizar, então, quais são as minhas conclusões assim, sobre esse tema de amicus curiae, tanto em casos contenciosos como opiniões consultivas? É que, desde 2009, então, ele é um instituto bastante acessível dentro da Corte Interamericana, mas que ele ainda precisa de uma certa regulamentação. Como eu falei para vocês, assim, ponto de medidas provisórias e cumprimento de sentença, supervisão de cumprimento de sentença é um grande vazio no regulamento. E também, até em questão de casos contenciosos também, não é expresso no regulamento que não tem essa possibilidade de participar em audiência pública de casos contenciosos. Acho que a Corte deveria botar aqui pode ou não pode, ou hipóteses pode ou não pode. Então, a Corte também deixou um grande vazio sobre esse ponto, né? Então essas são minhas considerações, assim, mas eu observo que desses dois blocos, assim, eu acredito que, em termos de opinião consultiva, em sede de opinião consultiva, é o que está mais evoluído, assim, é o que está melhor regulamentado na prática, é o que menos tem vazios, então, o que eu posso dizer, né? Então seria essas minhas conclusões. Então, fico à disposição para perguntas que vocês tiverem. Só agradeço novamente pelo convite de vocês.
E é um prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição para conversar, para trocar uma ideia, para receber as perguntas de vocês. E estamos aí. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, né? Então tá bom. Deixa eu sair aqui. Estou com outras pessoas assistindo aqui no escritório, outros 2 advogados, amigos meus que estão aqui. E aí eu saio agora para não dar eco, senão eu falo aqui, vai ouvir no computador deles na mesma mesa ali do lado. Vai dar microfonia. Bom, deixa eu só justificar aqui a saída, né? O Jamerson precisou sair e se ausentar, que ele ia dar aula agora às 8, né? Então precisou se ausentar, pedir autorização, agradeceu a presença e a disponibilidade do Ivonei. O Saulo aqui fala para a gente, né? Ótima exposição da corte. Muito obrigado, doutor Ivonei. Agradece. E, bom, eu não tenho nem o que falar, né? Assim, eu me surpreendi porque quando o Ivonei aceitou o nosso convite, aceitou a nossa humilde requisição, eu imaginava que ele viria, né, trazer temas assim, vai falar um pouco sobre esses temas, mas aí, pessoal, normalmente nós, né, enquanto operadores do direito e na faculdade nós não aprendemos ou não estudamos esses temas relacionados a esses aspectos, então tudo que ele trouxer para a gente é novidade, né, e eu achei interessante que ele conseguia ao mesmo tempo ser didático, ser objetivo, ser direto, ser sucinto e profundo e completo e com muitas informações, trouxe esse aspecto contencioso, trouxe o aspecto consultivo e realmente assim é uma oportunidade ímpar, né? Eu agradeço o seu aceite, agradeço essa disponibilidade desde esteio no Rio Grande do Sul, né? Agradeço aqui a presença da Karina também, que entrou com a gente agora há pouco, está aqui conosco. E se houver dúvidas, né, pessoal, pode se manifestar. Quiserem abrir o áudio, abrir o vídeo, se quiserem fazer pergunta por chat também aqui, a gente repassa. E eu queria só colocar também, Ivonei, que eu achei muito curioso da sua fala, que é um aspecto que a gente realmente não explora no direito, né? Porque desde o primeiro ano da faculdade, né, desde quando a gente ingressa no curso de Direito, e a gente pega lá o livro da Introdução ao Estudo do Direito, André Franco Montoro, Carlos Maximiliano, Maria Helena Diniz, aí a gente vai aprender aquela diferença de direito material e direito processual. E a gente aprende isso no âmbito interno, né? No âmbito do sistema federativo, no âmbito do Brasil, no âmbito nacional. E é interessante da gente ver o quanto esse tema ele é complexo e o quanto esse tema ele exige muito estudo, muita prática, muita experiência, muita pesquisa e muito conhecimento também no âmbito internacional. Afinal de contas, tenho certeza que só na fala do Ivonei aqui, né, nesses 47 minutos de fala dele, aí, quase 1 hora de fala, envolve aí conhecimentos de mais de 10 anos de estudo, tanto do direito material internacional quanto do direito processual internacional, o que pouca gente sabe. Então, muita gente sabe que existem tratados internacionais, que existem cartas de direitos humanos, que existem diversos outros diplomas internacionais assinados pelas nações ou por outras entidades, né? Mas essas nações ou entidades, essas nações ou entidades, elas têm também normas processuais. É interessante da gente perceber que ao mesmo tempo que a gente tem normas materiais, normas processuais aplicáveis à América do Sul, à América Central, à América do Norte, nós temos normas processuais e materiais diferentes. Na África, né, na Corte Africana de Direitos dos Homens e dos Povos, da Corte Europeia. Então, é interessante como isso muda. Deixa eu só assinar um documento aqui. Então, assim, eu fiquei muito curioso e à medida que a gente vai estudando e aprofundando o estudo do direito internacional, a gente percebe muito isso. Não basta eu conhecer o direito material, não basta eu conhecer a Carta Americana de Direitos, a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, não basta eu conhecer os outros diplomas. Se eu não conhecer o aspecto processual, que aí é muito interessante, o Ivonei conhece esse aspecto processual como ninguém, tanto consultivo quanto contencioso, quer dizer, o estudo ele fica incompleto, ele fica pela metade, é uma coisa extremamente interessante. Obrigado. Eu acho incrível realmente isso. E você, Ivonei, trouxe algo que à medida que você ia falando, eu ia às vezes refletindo aqui.
o quanto a gente precisa estudar o direito processual internacional e a gente não tem livros, doutrinas, muitas vezes especialistas, ou os especialistas que têm se dedicam mais ao estudo do direito material do que ao do direito processual. Quer dizer, eu acho interessante que você traz esse conhecimento, traz essa bagagem para nós, vivenciando essa experiência. Vivenciando. Você, um jovem, né, aí, quer dizer, poucos anos de estudo, de formação, comparado, por exemplo, a muitos dos que atuam perante as cortes internacionais, mas tem um domínio pleno disso. Eu acho interessante que a gente poderia, talvez até, e aí fica a minha sugestão para você, talvez ano que vem, quem sabe, fazer estudos separados, a gente fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre aspecto contencioso, depois um estudo mais aprofundado sobre o aspecto consultivo, um estudo mais detido sobre as opiniões consultivas. Você citou a opinião consultiva 25, a 23, a 24, quer dizer, a forma de escolha desses juízes dos tribunais, o quanto essas decisões podem ou não vincular o Brasil, quanto essas decisões são ou não executáveis no Brasil. Então, assim, eu acho muito interessante que a sua fala, ela foi trazendo aquela sensação de saciedade de conhecimento que a gente precisa por um tema que a gente não conhece, mas, ao mesmo tempo, ele traz aquele desejo de buscar mais. Eu achei maravilhoso isso. A gente estudar mais, de buscar mais, de aprender mais, e de verificar que como, né, para atuar perante as cortes internacionais, a pessoa não precisa ser um ministro do STF, não precisa ter um notável saber jurídico, né? A pessoa precisa estudar muito. Eu acho que talvez aí o notável saber jurídico é intrínseco. Ela precisa estudar muito, mas ao mesmo tempo ela precisa ter o quê? Vontade, determinação, estudo, desejo e atuar. Eu tenho certeza que no começo da sua carreira da advocacia, quando você, né, iniciou essas tarefas do caso Herzog, por exemplo, talvez a gente fique até com receio, né? Como eu peticiono, como eu protocolo, como eu mando. Você falou a questão dos idiomas, que é extremamente importante. Então, assim, isso mostra que isso é possível. Nós, né? E aí, meros advogados, quando eu falo meros advogados, não é diminuindo, né? Mas muitas vezes a gente imagina que somente os advogados das grandes bancas ou de níveis internacionais que moram nos países sede das cortes internacionais vão conseguir fazê-lo. E não, né? Hoje nós conseguimos fazer em Esteio, no Rio Grande do Sul, em São José do Rio Preto, em qualquer outro lugar, às vezes do Brasil até da América Latina. E aí, só assim, outro ponto que me chamou muita atenção também na sua fala, você citou a questão das experiências na Costa Rica, do México. No começo, antes da sua palestra, você falou a questão da Argentina. E eu vejo assim, como o Brasil ainda está muito distante da formação de uma comunidade latino-americana de nações, o que prescreve a Constituição, né? Os outros países, não só por falar idiomas semelhantes, né, a questão do espanhol aí, mas eles têm uma proximidade docente, de conhecimento intelectual que nós não temos. Como você falou, em outras universidades, outros países, os alunos na faculdade têm um conhecimento de direitos humanos, de direito internacional e de direito internacional dos direitos humanos, que são três circunstâncias completamente distintas. Isso se a gente não entrar em direito internacional público, em direito internacional privado, em direito processual internacional, como você citou muito bem. Então, assim, esses estudantes, esses advogados, essas pessoas dos países latino-americanos, eles têm um conhecimento muito maior que nós. Então, no Brasil, a gente talvez ganhe por extensão territorial, talvez a gente ganhe por circunstâncias econômicas, que ainda assim nós somos ainda o país mais forte economicamente, né, principalmente na América do Sul, mas o quanto nós estamos distantes desse pessoal que conhecem a fundo as cortes internacionais, conhecem a fundo a Corte Interamericana de Direitos, conhecem a fundo a convenção, a comissão, né? E assim, me surpreendeu muito isso, o quanto você possibilita essa tarefa elecionando, não no Peru, né? Essa tarefa de fortalecer laços, que eu acho que é importantíssimo quando a gente fala de direito internacional e quando fala de direitos humanos. Bom, agradeço pelas tuas palavras, assim, porque concordo 100% contigo, assim, porque eu dando aula, eu acabei por acaso parando nesse instituto, assim, mas tem sido uma experiência tão enriquecedora essa troca, essa ponte com a América Latina, assim. Eu sempre fui fascinado, assim, por América Latina, até pelo histórico da minha família. O meu pai, ele morou no Uruguai nos anos 70, né? Então aqui em casa,
ainda mais aqui que a gente é do Rio Grande do Sul, tem fronteira com o Uruguai e Argentina, então é um lugar assim que é muito hispanohablante, assim, né? Então tem várias expressões aqui que são tiradas do espanhol, enfim, mas principalmente na minha família, então, por causa da experiência do meu pai, ele morou nos anos 70, bem ali, iníciozinho dos anos 70 até 73, 74, vai, por aí. Foi ali, bem quando deu o golpe militar lá no Uruguai, meu pai pegou aquela fase tenebrosa, mas meu pai morava em área de fronteira, então ele morava bem na fronteira com o Brasil, né? Mas ele morou no lado do Uruguai por 3, 4 anos, né? Então, aqui em casa sempre a gente teve essa ligação com a América Latina, com contato com o Uruguai, né? Mas eu sempre fiquei com aquilo, tipo, tá aí, o resto da América Latina, tá aí, o outro lado ali, né? Mais para o norte da América Latina, como é que é, né? Então, tendo contato com o pessoal do Peru, eu observo, assim, que eles têm uma maior noção de comunidade latino-americana, né? Eles têm uma maior noção muito, muito clara. E aí eu vejo, assim, conversando, até faz umas semanas, eu acho que vai sair por esses dias até, eu dei entrevista para uma revista do Equador sobre Amicus Curiae. E acho que deve sair próxima semana ou na outra, sei lá. E aí eu conversando com as juristas, muito, muito simpáticas, muito inteligentes, assim, e conversando, que nem a gente estava conversando antes da nossa fala, uma conversa despretensiosa, assim, eu comecei a observar como nós do Brasil estamos, assim, isolados de países que a gente é tão próximo geograficamente, né? Eu comentei com elas, assim, eu lembro que tinha uma tributarista ali, e uma constitucionalista, né? E aí eu conversando com elas, aí eu falei, olha, para te ter uma ideia, assim, para ver o abismo que nós temos, apesar de nós sermos nações próximas territorialmente, assim, né? Por exemplo, se tu abrir qualquer livro de direito constitucional, manual, sei lá, que tem citações a julgados da Alemanha, dos Estados Unidos e tal, mas julgados aqui no continente americano, da Argentina, por exemplo, não se vê. Uruguai, Equador, Colômbia, também não. Colômbia, lá de vez em quando tem algum rodapé ali que bota, algum julgado interessante. Mas aí eu falei para elas, ó, para vocês verem o abismo que é, assim, quando a gente se socorre, ao invés de olhar aqui para o lado para ver como é que estão as coisas aqui dos nossos irmãos aqui, a gente olha para o outro lado do mundo, né? Posso ir agora. Então para te ver como isso é interessante. E essa experiência de Amicus Curiae, para mim, foi enriquecedora, assim, foi algo que abriu minha cabeça. Eu até dou como sugestão, assim, caso vocês queiram, assim, organizar projetos de petição de Amicus Curiae da própria OAB, aí vocês podem fazer, não tem nenhum problema quanto a isso, vocês podem. Por exemplo, agora tem 2 casos em trâmite no Brasil, só que um já passou o prazo. Um é o caso de... como é que é o nome? Caso Fábrica de Fogos, como é que é o nome? Santo Agostinho, que é uma fábrica de fogos que explodiu na Bahia, nos anos 90, que matou um monte de gente, feriu várias pessoas, enfim, mas esse já passou o prazo porque a audiência pública foi uma das últimas antes da pandemia, foi em janeiro, fevereiro, na corte, então já passou o prazo, isso aí já não pode mais peticionar com o Amicus Curiae. Mas tem um caso que eu inclusive estou trabalhando nele, que por conta da pandemia ele tá bem tranquilo de prazo para vocês peticionarem, que é o caso Barbosa de Souza versus Brasil, que é um caso muito interessante para quem estuda tanto criminologia como até próprio direito constitucional, porque ele é um caso que versa sobre um feminicídio. Foi uma moça que foi morta no fim dos anos 90 na Paraíba. Ela foi morta, ela era uma jovem de 20 e pouquinhos anos, ela foi morta e ela foi assassinada, já teve provas e tudo mais, teve inquérito, que ela foi morta por um deputado estadual lá da Paraíba. E aí o que aconteceu nesse caso aí, esse caso de 1998, então era quando a Constituição tinha aquela regra de que para qualquer ação penal de qualquer parlamentar que fosse, pode ser um processo penal simples e tal, tinha que ter autorização da respectiva casa legislativa, né? Para autorização da ação penal, né? Então, por conta dessa regra que havia na Constituição 98, esse caso se arrastou por muito tempo, até cair essa regra com a emenda constitucional 35, se não me falha a memória, de 2001, e aí caiu essa regra, e aí que teve o trâmite do caso, no âmbito interno e tal, e aí esse político foi condenado, não sei, 15 ou 16 anos de prisão, só que aí, acho que foi meses depois da condenação, ele acabou vindo a falecer, ele já era um senhor, já faleceu,
Só que o Brasil não fez nenhuma reparação, a família da moça. Não fez nenhuma reparação. Nada, nada. Não deu nenhuma assistência psicológica, nada. Simplesmente só fez o julgado e ficou por isso mesmo. E aí, por conta disso, como a família não teve essa devida reparação, como o assassinato foi provado que foi por um deputado estadual, ou seja, alguém com poder de Estado, ou seja, Estado brasileiro, tal, várias circunstâncias aí, a família entrou no sistema interamericano, aí foi para a Comissão Interamericana, o relatório foi favorável, o Brasil não cumpriu com as recomendações e aí levou o caso entrou ano passado na Corte Interamericana. Fim do ano passado ele entrou, fim do ano passado. E aí, por conta da pandemia, então não teve ainda audiência pública, então estamos com um prazo bem tranquilo. Então fica uma sugestão, caso vocês queiram peticionar nesse caso contencioso, para quem gosta de estudos de criminologia, direito penal, direito constitucional, com essa questão de imunidades parlamentares que havia na época, essa questão de duração razoável do processo, que também é muito debatida no sistema interamericano. Então, é uma sugestão, caso vocês queiram peticionar, eu fico à disposição para ajudar vocês, para trocar uma ideia, sem nenhum problema quanto a isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, assim, você falou a questão do prazo da audiência pública, você falou 15 dias. Isso. Eu acho que eu acabei perdendo essa parte. 15 dias úteis ou corridos? Corridos. Dias corridos? Corridos. Então tá. Dias Quer corridos. dizer, não segue a lógica, por exemplo, sei lá, do Código de Processo Civil, né, que vem falando a questão do amicus curiae em qualquer tipo de processo brasileiro, né, processo judicial brasileiro. Exato, não, é uma outra sistemática. Aqui para ser amicus curiae numa corte superior é um horror, né? Tu tem que provar que tu tem interesse, as partes têm que provar que tem interesse em te ouvir, aí o relator tem que dizer que tem interesse em te ouvir. Tá? Aqui é uma burocracia enorme. Aí a decisão do juiz que indefere é irrecorrível. Você tem que comprovar uma pertinência temática. Realmente muito. É uma burocracia até processualmente igual o Brasil em tudo, né? E aí foi curioso que eu conversando como eu falei para ti, dessa entrevista com as juristas do Equador lá, eu comentei, nossa, aqui é muito burocrático. Ela disse, não, depois que eu falei com elas, assim, terminou o nosso papo, ela disse, não, aqui no Equador é bem acessível, é bem parecido com a Corte Interamericana, bem parecido, assim. A Corte Superior Constitucional do Equador, ela é muito acessível, a petição de amicus curiae, muito acessível. Então, quando eu falei, eu disse, que bom, é interessante saber que a Corte Interamericana tem uma certa semelhança com o nosso sistema processual constitucional aqui, né? Então, isso para te ver, né? Essas pontes que a gente faz, que a gente tem uma outra percepção, né? Interessante demais, esses pontos aqui dentro da América Latina. E eu achei curioso que você falou a questão do quanto a gente não valoriza, né, enquanto brasileiros, principalmente assim, eu queria que vocês, realmente, pela proximidade e aí, realmente acho que vocês valorizam um pouco mais essa multiculturalidade, essas relações com outros países. A gente no interior, aqui a gente está quase 500 quilômetros de São Paulo, quer dizer, imagine de outro país, né? Isso é muito difícil, e isso mostra como a mentalidade nossa não é uma mentalidade vinculada à América do Sul ou aos países semelhantes a nós, é muito mais europeia ou americana, né? Dias atrás estava vendo uma fala do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, né? O professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, para aqueles que não conhecem, tem livros de direito internacional, né, de diversas doutrinas. Hoje, um dos melhores livros do Brasil sobre direito internacional público é do professor Portela, né? E ele foi diplomata de carreira durante muitos anos. E o professor Portela, ele colocou numa pesquisa, uma publicação de uma pesquisa, que, se eu não me engano, foi o resultado de uma tese de doutorado, uma pesquisa que levantou a respeito da independência do Brasil, comemorada aí em setembro, né? Em 7 de setembro. E muito se fala livros de história, aí você ouve a imprensa falando, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. A gente ouve falar isso em todo lugar. E eu achei interessante o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, o professor Portela comentava de que o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi a Argentina, e não o Brasil, e não os Estados Unidos. Então, quer dizer, o quanto realmente a gente deixa de estudar. Hoje talvez é um pouco mais comum a gente pegar constitucionalistas, por exemplo, que fazem referência ao constitucionalismo latino-americano, fazem referência aos pensadores de direitos humanos da América do Sul, mas durante muitos anos, se a gente pegar os livros, não com uma crítica, mas se a gente pegar os livros dos doutrinadores constitucionalistas brasileiros da década de 80 para trás, 70, 60, esse pessoal só saía para estudar na Europa quando saía. Então só sabia ler livro europeu.
e não sabe a qualidade da doutrina, dos juristas, dos pensadores que nós temos em nível da América do Sul. Isso é assustador de ver, né? Hoje se discute muito o constitucionalismo latino-americano, e fala do constitucionalismo argentino, a gente fala um pouco do constitucionalismo boliviano, do venezuelano, de outros países, do mexicano, mas poucas vezes faz referência. Acho que talvez das poucas referências que tem, nós temos, por exemplo, a citação à Constituição mexicana, né, relacionada aos direitos sociais, em 1917, mas é muito, muito, muito pouco mesmo. Então, assim, os juristas brasileiros, né, a gente acaba formando, né, porque nós viemos das faculdades de Direito, acaba se formando assim. Nós vamos buscar tudo na Europa, nós vamos buscar tudo nos Estados Unidos e deixamos de olhar do nosso lado, deixamos de olhar Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, nossa, uma infinidade de países aí que nós temos muito mais relações, muito mais direitos semelhantes do que esses além do oceano, né? Exatamente, é muito, muito louco isso, né? Nossa formação está com os olhos mais para a Europa do que aqui para o lado, né? É muito louco isso daí, eu acho. E quanto mais essa interação que eu estou tendo com esses países aqui da volta, mais me choca isso, né? Mais me choca isso. Que tem tantas coisas interessantes aqui ao redor que simplesmente não são tratadas, né? Não são abordadas, né? E aí, sobre essa parte da processualística, voltando um pouco assim, é o ponto assim que mais me chama a atenção do sistema interamericano, são os procedimentos, a parte procedimental do sistema interamericano. É algo que sempre me chamou muito a atenção, né? Tanto que a última publicação que eu fiz foi justamente sobre o procedimento de solução amistosa de casos no sistema interamericano, né? Que é algo que é um vazio gigantesco nos manuais de direito internacional de direitos humanos aqui do Brasil e até aqui da volta da América Latina. Não se aborda muito, né? Tanto que foi uma dificuldade enorme para conseguir bibliografia, né? Enorme, assim. E, curiosamente, o melhor livro que eu encontrei foi num professor da Argentina, que depois eu troquei uma ideia com ele, muito, muito legal. Ele é o professor Andrés José. Ele inclusive, vai estar num congresso Congresso Amazônico de Direito Internacional de Direitos Humanos, agora, fim do ano. É uma oportunidade, fica a dica para quem quiser trocar uma ideia com ele. Ele vai estar coordenando um grupo de trabalho. Ele é um cara muito legal. Troquei uma ideia com ele, ele foi sensacional assim comigo. E aí, conversando com ele, assim, e lendo o livro dele, que é uma obra-prima, um primor, assim, impecável sobre o ponto de solução amistosa do sistema interamericano de direitos humanos, né? Que ele fez o levantamento de, assim, todos os casos. Esse livro é a dissertação de mestrado dele na Espanha, sobre esse tema, né? Isso ele fez em 2012, 2011, por aí. Ele publicou em 2016. E aí, por sorte, uma amiga minha conheceu ele pessoalmente na Argentina e comprou o livro dele lá na Argentina, quando ela foi num evento lá. E aí ela me emprestou, disse, não, esse livro é maravilhoso, eu tô com ele na gaveta aqui, ele é um tema muito pouco estudado no sistema interamericano, e eu me debrucei nesse livro, e tá aqui, eu até preciso devolver o livro para ela aqui, porque ele tá aqui em casa, e é um livro maravilhoso. Então, para te ver, tem vazios dentro do estudo do sistema interamericano de direitos humanos que me fascina justamente esse vazio, como tu bem falaste, esse vazio de abordagem da processualística, né? E é o que mais me fascina no sistema interamericano. Não é nem a análise do mérito, assim, que tem ótimos escritos aqui no Brasil. Ressalto, tem grandes pesquisadores brasileiros e pesquisadoras brasileiras que fazem grandes análises sobre a parte material, analisando artigos, casos, informes específicos, grandes escritos brasileiros. Isso nós temos de sobra aqui no Brasil. Mas tem esse vazio da processualística, que eu acho que para a formação dos futuros juízes vai fazer toda a diferença, porque aí ele vai entender que ele está inserido num sistema, o sistema americano não é algo longe dele, é algo que está bem próximo dele, que ele pode acessar. Bem como tu falaste, seria tão bom o jurista saber que ele pode ingressar, que não é só aquelas bancas que estão próximas do órgão lá, mas que ele, do lugar que ele está, ele pode fazer parte do sistema, né? A próprio caso Maria da Penha, por exemplo, um exemplo, a Maria da Penha, ela fez a petição, se não me falha a memória, ela enviou uma carta, se não me falha a memória, para a Comissão Interamericana, e aí teve toda a repercussão do caso, poxa, o caso teve uma repercussão internacional gigantesca, isso virou lei, gerou lei aqui no Brasil, gerou
poxa, toda uma estrutura de combate à violência contra a mulher. Então, só para vocês verem como o sistema americano, de uma carta, uma senhora que sofreu N abusos, ou o Desde a década de impacto que isso 90, teve. se eu não me engano. Ela mandou Exatamente, essa carta. 94, 95, ela enviou a carta, assim, e foi parar lá em Washington, e a comissão, opa, o que está acontecendo e tal. E aí, inclusive, agora com a informática e tudo mais, é possível peticionar online também, ali no site da Comissão Interamericana tem ali, File Your Petition ali, já foi, sabe? Vocês podem protocolar medidas cautelares, casos, então, sabe? Então, é um sistema mais próximo que as pessoas não se dão conta. Então, eu acho que o desenvolvimento desse estudo da processualística, dos procedimentos do sistema interamericano, esse desenvolvimento doutrinário e aproximar, tal como vocês estão fazendo aqui, um evento aberto ao público, isso vai fazer toda a diferença. Então, se tiver estudantes vendo aqui agora, eles vão saber que eles podem protocolar petições como a Amicus Curiae, eles podem peticionar, eles podem ser ajudantes da criação de uma jurisprudência interamericana. Isso é lindo, isso é muito bacana de ver, sabe? Um estudante... Eu estava vendo a última audiência que teve de opinião consultiva da corte, quer dizer, antepenúltima, no caso. Antepenúltima, foi da opinião consultiva 28, que está em trâmite, que é sobre o ponto a possibilidade de reeleição indefinida, né? Eles estão debatendo isso, se a Carta Interamericana, se a Convenção autoriza ou não e tudo mais. E aí foi curioso que esse tema que eu falei para vocês aqui, que é sobre Amicus Curiae, eu dei uma palestra em Presidente Prudente ano passado, em outubro do ano passado também, exatamente um ano atrás. E aí eu falei esses pontos que eu falei para vocês, né, dizendo como a corte era acessível e tudo mais. E aí eu lembro que, conversando com o pessoal de lá, eles disseram, aqui na faculdade, que era a Toledo Prudente, eles têm um núcleo de pareceres jurídicos. Eu achei linda a iniciativa deles, porque eles fazem pareceres jurídicos. Eles convocam estudantes, não só para a Corte Interamericana, mas para casos aqui também, né? E casos em trâmite aqui no Brasil. Aí eu lembro que eu dei sugestões, tipo, não, quem sabe vocês não participem mais de casos, assim, dentro do sistema interamericano. Eles já tinham participado de um ou dois, não falha a memória. Mas não, mas fiquem atentos e tal. E eu falei, não, a corte é bastante acessível. Eu falei essa história da moça trans que fez a sustentação oral, tudo mais, para mostrar como a corte era aberta e tudo mais. E eu achei emocionante ver nessa audiência, essa antepenúltima audiência, ou penúltima, que a Toledo Prudente, essa faculdade que eu participei, ela foi Amicus Curiae e peticionou e tudo mais, muito bonito. E eu achei lindo que eles botaram 2 oradores para falar no tempo que a corte deu para eles, e um deles era um estudante. Isso eu achei sensacional. É um estudante ali fazendo sustentação oral, ajudando a criação de uma jurisprudência. Eu achei fenomenal, achei fantástico. Então, esse é o exemplo para mostrar de que qualquer pessoa, a corte é aberta a escutar qualquer pessoa aqui, mesmo que não seja um nacional do âmbito da jurisdição da corte, mas a corte é super aberta. Então, acho que esse é o grande ponto positivo, assim, de estudar esse tema de Amicus Curiae na corte interamericana, que essa acessibilidade da corte, porque, como tu bem falaste, se tu olhar pelo manual ali de qualquer direitos humanos, aí todo mundo já sabe, não, a gente que é brasileiro, indivíduo, a gente não pode ingressar na corte, enquanto na comissão pode. É o repeteco que a galera estuda para exame, para prova da OAB, concurso e tudo mais. Mas aí, quando descobre a figura do Amicus Curiae, é uma forma de acesso que não está ali no manual. Não está ali no manual, mas é uma forma de acesso até um impacto maior, porque tu ajuda a criar um precedente, uma jurisprudência. Então, isso é lindo de ver. Enquanto no ingresso na Comissão Interamericana, tu tá ali para defender um lado, outro, etc. e tal, tá fazendo teu papel de defesa. Não, aqui tu tá ajudando a criar um direito. Então, isso é criar uma interpretação sobre algum direito. Então, é fantástica essa figura. Por isso eu sou fascinado por essa parte de procedimento do sistema interamericano. Fascinado. E é interessante que essa sua fascinação, esse seu romantismo, essa sua paixão, ela resplandece mesmo, é possível de ver isso, né? Eu ouvindo você e o pouco conhecimento que eu tenho sobre esse tema, já estou extremamente fascinado, apaixonado, interessado talvez em aprofundar ainda mais o tema, né?
e os estudos. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Robson Carvalho, estava assistindo comigo ali na outra sala, mas agora está numa outra janelinha própria aqui. Eu, assim, com certeza a gente poderia permanecer durante horas aqui discutindo, mas a gente está se aproximando já do nosso prazo regimental aí, né, do nosso tempo de 1h30. O Luke aqui está com a gente, né, como coordenador, como representante, colaborador da OAB. Mais alguém, alguma dúvida? Dr. Leandro, Dr. Milor, Dr. Saulo, um querido colega, doutora Karina, Dr. Robson. Deixa eu ver aqui. Só queria me desculpar, porque eu gostaria de ter visto a tua palestra inteira. É realmente fascinante. Eu estou aprendendo muito com o Dr. André e confesso que quando eu vi a postagem do expositor, eu falei, graças a Deus, nós temos um moço novo e competente, com currículo invejável, e eu quero ter uma outra oportunidade de ouvi-lo na íntegra. Mas, assim, é fascinante mesmo. Direito internacional é isso, eu acho que é fascinante. Eu acho que tudo direito internacional, eu como criminalista que sou, eu adoro direito internacional. Inclusive, de vez em quando eu ameaço pegar alguns dos meus processos e mandar para lá. Eu falei assim, eu vou mandar para ver quanta ilegalidade nós praticamos no Brasil. Puxa, obrigado mesmo pelas palavras, Dr. Robson, porque justamente essa conexão entre sistema interamericano de direitos humanos e direito penal, ela é muito forte, né? Então, vocês vão, por exemplo, a última condenação que teve da corte foi justamente sobre abordagem policial, né? Então, foi o caso da Argentina, que foi sobre a corte considerou que a Argentina violou os estándares de o que seria uma abordagem policial dentro dos direitos humanos. Então, só para te ter uma ideia, como essa conexão entre direito internacional de direitos humanos e direito penal, ela é muito forte, ainda mais no sistema interamericano, né? Então, tu como ex-criminalista, assim, então, ainda mais que eu falei sobre amigos curi e tal, então fica a minha sugestão, assim, ficares atentos a casos que envolvam direito penal ali da corte e ingressar como amigos curi. Como eu estava falando anteriormente, a opinião consultiva que está com chamada aberta justamente é sobre direito penal, né? Mas é mais a face da situação carcerária, né? De minorias, né? Como LGBTIs, índios, afrodescendentes. Então, é um pano cheio para quem é criminalista. Quando eu li o pedido, eu pensei, nossa, eu lembro que eu enviei para uns 6, 7 amigos meus criminalistas. Só peticiona porque tu tem que participar desse negócio, porque tem toda a cara de direito penal, né? Então, vou pedir para o doutor André me passar o meu e-mail para ti, porque tendo a oportunidade, ainda mais criminalista, especialista em execução criminal, conhecedor da situação carcerária no estado de São Paulo e no Brasil, eu me interessaria sim. Maravilha, então que honra assim para a corte ter um escrito de alguém que tenha conhecimento assim da área. Inclusive, eu lembro que eu enviei... tem uma amiga minha que trabalha numa ONG aqui em Porto Alegre que cuida de direitos LGBTI, né? E aí eu comentei com ela. Ela é da área da sociologia criminal, no caso. Ela estuda isso, né? Aí eu comentei com ela, olha, tem uma das perguntas ali é justamente sobre a situação carcerária da população LGBTI. Eu acho que tem tudo a ver contigo. Tu trabalha com ONG, tu faz tudo de sociologia criminal, acho que é a tua cara essa petição, atuar nesse caso. Ela pilhou muito, ela me passou o contato do presidente da ONG, o presidente da ONG, que era nem da área jurídica, ele é psicólogo, ele ficou fascinado e eles estão elaborando a petição agora, justamente respondendo só essa pergunta sobre a população LGBTI carcerária, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso tem uma contribuição enorme. Assim, então, mas fica à disposição, Dr. Robson, pode entrar em contato comigo, com o maior prazer do mundo, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, assim, ali na parte procedimental, tipo, cuida do prazo, a petição, bota aí, se quiser, que eu dê uma olhada na petição para ver o que falta, o que precisa. Problema nenhum, estou sempre à disposição, pode entrar em contato comigo. Eu não só vou agradecer,
mas como eu vou te falar que eu já tenho a petição quase assim. Eu só é um caso que acabou de sair agora eu vi agora a decisão do habeas corpus que eu tive no STJ, eles negaram a liminar. Eu sabia que ia negar, mas eu quero que eles vejam o mérito, né? Que eles estão acusando o meu cliente com base em um papel. Não tem nada que corrobore a decisão do promotor de justiça e, na minha opinião, eu acho que eles estão agindo de forma ilegal. E quando eu conversei com um grupo de advogados que atuam no processo, eu já falei, a minha vontade é de mandar esse caso para o Tribunal Penal Internacional, para a Corte Nacional. Por quê? Porque eu vejo que eles estão agindo de forma contrária ao que a lei determina, e todo mundo corroborando, porque é mais fácil suprimir do direito do que você conceder, né? Aqui no Brasil, a área criminal é isso aí. É interessante de pensar realmente assim essa crítica que você fez, Robson, que se a gente pensar bem, o artigo 8º lá da Convenção do Pacto de São José da Costa Rica parece que ele é mais fraco para algumas pessoas, né? Parece que o Estado ele é mais violentador, desrespeitador em relação a algumas pessoas dessa norma, né? O princípio da presunção de inocência, o devido processo legal. Legal. Mas, doutor Ivonei, eu pretendo fazê-la e vou mandar para você. Maravilha, com o maior prazer do mundo. Com o maior prazer do mundo, eu vou olhar com o maior prazer do mundo. Esse caso, como eu falei antes, assim, o prazo dele está um pouco em cima. 5 ou 6 de novembro é o prazo que foi dado pela corte, né? Está um pouco em cima. Mas pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, eu dou uma olhada. Com o maior prazer. Aí eu posso mandar também a chamada ali, né? Eu posso passar para o doutor André, ele te repassa, não tem problema nenhum a chamada ali, que tem pedido completo da comissão, as perguntas que a comissão fez para a corte, dizendo, eu quero saber a situação carcerária desses grupos. LGBTI, quais as perguntas? Tal. Afrodescendentes, essas perguntas. Indígenas, qual que é essa pergunta? Mulheres grávidas, quais que são esses pontos assim, específicos, né? E pode, com o maior prazer do mundo, com o maior prazer do mundo. Eu olho e te parabenizo, assim, pela iniciativa, porque eu adoro ver, assim, sempre quando tem essas opiniões consultivas, eu adoro dar uma olhada em escritos que a corte recebe, assim, que volta e meia são profissionais que nem a gente, que estão no seu escritório ali, enviaram, sabe? E enriquecedor. E aí, quando tu vai ler a decisão, tu vê que a corte realmente leu, sabe, o escrito. A corte realmente lê. Diferente não é aquela coisa que só... no Brasil, né? Exatamente, a corte realmente lê. E é enriquecedor, assim, ver isso, mas com o maior prazer do mundo. Se eu puder ajudar no que eu puder, estou à disposição. Agradeço, obrigado. Agradeço a participação do Dr. Robson. Já do adiantar da hora, né, a gente vai, uma vez mais, né, ressaltar, muitíssimo obrigado. Você, talvez, tem aí a tarefa de ter aberto o nosso grupo de estudo. Não sei se você, acho que eu comentei com você, né, umas semanas atrás. Nossa Comissão de Direito Internacional é uma comissão nova, criada na OAB agora, né, há pouco mais de 3 meses aí. E junto da comissão, a ideia de criar esse grupo de estudo justamente para que a gente possa discutir temas. Pegar temas que parecem distantes do direito internacional e trazê-los mais próximos dos advogados, advogadas, estagiários e interessados da cidade de São José do Rio Preto e região, né? É uma região que abrange aí mais de 6 mil advogados, né? Mais quer dizer, inúmeras cidades. Então, agradeço uma vez mais a Ivonei o carinho com que recebestes o nosso convite, à disposição em estar aqui essa noite. Sempre foi muito prestativo, sempre foi muito atencioso, e espero que a gente possa fazer esses grupos de estudo mais vezes, né? Talvez nos próximos meses aí. E, de qualquer forma, agradeço a sua participação. Tem alguma coisa ainda a encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Robson? Não, eu estou satisfeito. Certo. Então, eu só agradeço, assim, pelo convite de vocês, eu fico à disposição
que vocês precisarem, assim, e parabenizo o trabalho de vocês, porque direito internacional é sempre aquela coisa que o pessoal olha meio de canto, né? Fica, direito internacional, coisa bem distante, tal, sei o quê. Então, parabenizo vocês terem criado esse grupo para aproximar o povo, assim, ver que o direito internacional está próximo, está mais próximo do que eles imaginam. Então, só esse ponto que, por exemplo, eu dei uma contribuição aqui do sistema interamericano. Daqui a pouco vocês conseguem contatos de pessoas que têm maior expertise, maior conhecimento sobre comitês do sistema ONU, por exemplo, que vocês podem peticionar, por exemplo, Comitê de Direitos Humanos, Comitê contra a Tortura da ONU, sabe? Esses comitês temáticos do sistema ONU que, às vezes, podem ter a janela para recebimento de petições individuais em algum momento e tal. Então, isso é enriquecedor. Então, aqui é a minha contribuição do sistema interamericano, mas espero que o grupo continue, assim, seu trabalho e agregando cada vez mais conhecimento, e fico à disposição. Que vocês precisarem, estou aqui à disposição, com o maior prazer do mundo. Muito obrigado. Agradecemos, em nome da OAB de São José do Rio Preto e da Comissão de Direito Internacional, agradeço ao doutor Ivonei, agradeço ao doutor Robson, ao doutor Leandro, ao doutor Saulo, à doutora Karina, agradeço ao Luque, o nosso colaborador da OAB que esteve com a gente até essa hora e possibilitou esse encontro.